Olá, que bom ter você por aqui em mais uma Sexta das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Como você sabe, eu me chamo Núbia de Paula e sempre trago aqui temas interessantes, atuais, para ajudar você na sua formação e também na inserção do mercado de trabalho. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, é um querido amigo, professor aqui do Gran Cursos, pós-graduação, da nossa graduação aqui da Grão Faculdade, que é o professor Bruno Eduardo Martins. Professor Bruno, ele é, como eu disse, professor aqui no GRAM e, além disso, ele é consultor de administração da MTD, Treinamentos e Desenvolvimento, ele é bacharel em administração, especialista em gestão de projetos. Além disso, ele é auditor de governança e gestão no Superior Tribunal Militar. Além disso, já atuou como supervisor no Superior Tribunal Militar, quando ingressou em 2005, e já trabalhou na execução orçamentária e financeira. Ou seja, o cara, ele é sensacional. Além disso, ele dá uma aula, gente, que você fica encantada, você fica lá, na hora que você vê, 30 minutos já passou. A gente tem muito orgulho de tê-lo aqui na Grão Faculdade, professor Bruno, conosco. E hoje o professor Bruno escolheu um tema muito legal para falar para a gente, que é sobre avaliação de políticas públicas. Professor, os alunos são todos seus. Oh, valeu, obrigado. Núbia, eu fiquei encantado aí com o currículo, viu? Brincadeira. Mas vamos lá. Escolhi até o tema, né? Quando você me procurou ali, vamos falar de alguma coisa. Eu falei, pô, por que não falar do tema que a gente acabou de preparar, né, para os alunos? No semestre anterior, a gente falou de estrutura, tudo, e com relação à política pública, eu acho bem massa, bem assim, bem interessante. E aí eu escolhi praticamente 3 tópicos, né, para abordar com os alunos. E aí qualquer coisa você vai interrompendo aí, vai perguntando para a gente explorar o máximo possível. Bora lá. Bom, um dos tópicos que eu acho legal é os tipos, né, os tipos de políticas públicas. Primeiro, compreender, né, o que seria essa tal política pública. Toda vez que a gente vê uma ação de governo ou uma ação sendo descontinuada do próprio governo, isso são ações das políticas públicas. E às vezes a gente nem percebe, está ali no dia a dia uma regra, sei lá, uma campanha social, alguma coisa, e é uma política pública. Então a política pública ela vem resolver problemas ou aperfeiçoar alguns resultados dentro do Estado, do nosso país, né, como um todo. E aí nós temos os famosos tipos, né, de políticas públicas, e é interessante até falar de uma outra disciplina sobre a atualização da nossa legislação. Ainda temos alguns temas ali, alguns tópicos um pouco confusos, porque uma lei fala uma coisa, outra lei fala outra, mas os tipos são bem tranquilos, como por exemplo, a gente tem uma política distributiva. Essa eu diria que é uma política bonita na sua essência, né, porque reduzindo a desigualdade social no país como um todo, e nesse aspecto é onde os impostos, né, para onde vai os impostos, taxas, contribuições, os tributos, de uma forma geral, para onde eles vão, boa parte deles vão para as políticas distributivas, que são aquelas que a gente usa o serviço público sem ter que pagar por isso, como por exemplo a saúde pública, e aí não envolve só um hospital, porque a gente fala saúde pública, por exemplo, aqui no Distrito Federal agora. No Distrito Federal a gente está tendo uma epidemia da dengue, e aí a gente tem uma UPA funcionando, a gente tem um próprio hospital funcionando, isso tudo com recursos do SUS. Aí entra também um apoio, no caso aqui a gente está tendo apoio das Forças Armadas também no combate ao mosquito da dengue, né? E aí você vê assim, uma política pública, nesse caso surgiu por causa de uma, não diria epidemia, né, mas deu ali uma alta taxa de contaminação pela dengue, e aí você vê ela na prática. Então não precisa ir nem para outros exemplos assim, muito longe. A gente vê na prática uma política funcionando. E a sociedade ela não está pagando por isso. A gente usufrui disso tudo por causa de uma política pública, no caso sanitária, ali, envolvendo saúde e tudo mais. As políticas distributivas, nesse caso, é aquela que a gente usa sem pagar. Todos têm acesso, sem exceção. E aí nós temos outros tipos de políticas também. A política redistributiva, né? Redistributiva, às vezes eu chamo de teoria Robin Hood, né? Você tira o recurso daquele que tem mais para
reduzir ali outros tipos de desigualdades para aqueles que têm menos. Então, é aquela que, por exemplo, parte dos impostos, taxas, contribuições, financiam programas, às vezes assistenciais. Então, não é toda pessoa que tem direito a esse programa, são de acordo com as regras estabelecidas, mas é uma forma até de aplicar ali o direito constitucional bem no início dele, aquela essência de reduzir as desigualdades regionais, reduzir as desigualdades sociais, tudo. Então, entram essas políticas redistributivas. Então, essa, eu diria assim, a gente não paga para usar, mas não são todos que têm o direito. A pessoa tem que entrar num critério para poder ter o direito, como, por exemplo, um Bolsa Família, que a gente vê o financiamento dele com parte do orçamento federal, e aí financiando parcela da população. Então, aqui já entra um pouquinho diferente. Temos também as regulatórias. As regulatórias, a maioria não gosta, né? Porque vem lá e estabelece normas. Então, regula alguma coisa. Então, às vezes, você vê lá a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, a obrigatoriedade de acender os faróis. Então, determina alguma coisa. E às vezes, eu sempre tenho esse cuidado, né? Quando a gente vai classificar uma política, a gente pega a maior essência dela. A maior essência no que ela... Como é que eu classifico a política? Onde ela está mais vinculada. Distributiva, redistributiva ou regulatória. Então, seria uma forma. E agora, como é que eu pego? Às vezes gosto de embaralhar assim a cabeça do aluno. Como é que você, na prática, identifica a política? Por exemplo, voltando ao tema saúde, um aspecto talvez social, mas um aspecto também regulatório. Vamos misturar os três, assim, tentar misturar os três. No período da pandemia, nós tivemos regras específicas de conduta. Máscara, não podia se aglomerar, entra uma política regulatória. Porém, vinculado a uma política também distributiva, que era o atendimento à própria saúde. Então você vê que uma política ela não trabalha sozinha. Uma política ela vai influenciando aqui, influenciando ali, e assim, nesse mesmo período, nós tivemos incentivos salariais, né, para quem estava desempregado, para o próprio empregador, para a redução de impostos, para jogar mais para frente, entrando ali uma espécie de redistributiva. Então você vê que às vezes um cenário que nós estamos inseridos, ele está atuando com várias políticas simultaneamente. Aí onde entra ali nos programas de governo, né, a comunicação entre os tipos de políticas, para a gente poder ter o desempenho ali tudo junto, né, tudo, como é que se diz? Extraindo os melhores resultados, né? Sim. Tudo junto e misturado, né, Bruno? Eu diria assim, que nem a música, né? É interessante, professor Bruno, que o nosso aluno, o nosso ouvinte que está aí nos assistindo nesse momento, que às vezes pensa, política pública é um assunto muito distante de mim, eu não preciso entender de política pública, mas política pública tem tudo. Desde que você sai da sua casa, quando você acende a luz lá na sua casa, quando você acessa as aulas do GRAM, porque você precisa utilizar a internet, política pública envolve tudo isso, né? Sim. E é engraçado esse aspecto que você falou assim, envolve tudo. Eu voltei agora recente de uma viagem para a Argentina, por exemplo, e estava lá justamente uma transformação política que vai envolver várias políticas públicas, né? Então, o pessoal se manifestando, participando ativamente, então bem bacana. E também nos afeta, porque se a gente for pensar em políticas na área econômica, políticas na área de educação, hoje mesmo eu estava vendo uma matéria sobre os brasileiros que estudam lá vão já se preocupar com ter que pagar uma faculdade. Eu diria assim, mudança de política. Cada país vai adotando as suas regras, assim como nós também, né? Nós vamos também adotando as nossas regras para melhorar o país, né? Sim. E uma coisa que eu vejo assim, eu até comentei, ver o resultado disso. Então, às vezes, ele não está tão perceptível. Eu vou voltar naquela do farol aceso, e obrigatoriedade do cinto, mas do farol ligado durante o dia, né? Muita gente conversava comigo, sendo a favor, contra. Eu era sempre aquele meio termo que eu tentava mostrar ponto positivo, ponto negativo. E aí eu falei, gente, para sabermos se uma política dessa vai dar certo, eu vou ter que comparar daqui a um ano. Ou seja, implantou a política hoje, então vamos supor hoje estamos no mês de fevereiro, no DF, período de chuva.
Então, eu tenho que comparar com outro mês de fevereiro de um outro ano, esse seria o padrão de referência, o antes e o depois, para saber se no mesmo período, com as mesmas particularidades, como período de chuva, ocorreram aumento ou redução de acidente. Sim. Então, as pessoas querem assim também, o resultado, quero ver o resultado amanhã. Não é amanhã. Eu tenho que considerar os mesmos critérios, as mesmas características para saber se a política está certa, está dando certo, né? Está dando resultado. Sim. Aí entra as avaliações. Nas avaliações, por exemplo, a gente pode avaliar os resultados, né? Que seria a própria efetividade, a eficácia da política. A eficácia é o cumprimento, né? Se o pessoal está cumprindo, se não está, aí entra a campanha de conscientização, que é através de multa, aí a regulatória ali, punindo, né? Porque se não está com o farol aceso, vem a penalidade. Campanha educativa, mais de penalização. A eficácia, então, se está tendo cumprimento, a efetividade, esse resultado que eu estou falando, que a gente vai medir depois. E tem dois outros que geram muita confusão também, em termos de custo-benefício, custo-efetividade. Por exemplo, eu diria que uma política regulatória, como eu citei, ela não tem um custo elevado, porque houve uma alteração de norma, então um custo operacional da administração pública. Algumas têm um investimento. Aí eu costumo fazer um paralelo, eu sempre gosto nas aulas fazer esse paralelo com o exemplo de casa. Vou implantar um painel solar na minha casa. Aí vamos supor que esse painel solar custe R$15 mil. Aí como é que eu calculo custo-benefício? Eu vejo em quanto tempo eu tenho de volta esses R$15 mil em economia. Então, por exemplo, se eu tinha uma conta ali de R$300 e deixo de ter essa conta, divido 15 mil por 300 e vejo quantos meses deu. Então, esse seria o meu custo-benefício. Em quanto tempo eu tenho retorno, que é fácil, numericamente é fácil a gente mensurar. Agora, o custo-efetividade, que é onde a sociedade ali ela cobra mais, esse eu só vou saber daqui a 5 anos, 10 anos, esse demora mais. Sim. Por quê? Porque a gente implementa, tem um custo, eu não consigo mensurar facilmente. No exemplo do painel solar, eu falo qual a contribuição de cada morador que implanta o painel solar na crise energética do país. Então, isso é um exemplo de um custo-efetividade. Eu só vou conseguir mensurar lá na frente, ou seja, é mais difícil, né, mensurar. Então, até das avaliações a gente cobra bastante, né, mas algumas tem que esperar um pouquinho. Que sensacional, Bruno. Então, quer dizer que além dos tipos das políticas públicas, cada tipo vai envolver uma avaliação diferente também, né? E eu posso juntar esses vários tipos para que eu possa ter uma comunicação melhor entre elas, né? Sim, porque quando a gente vê, tem política que ela não dá certo. Sim. E é identificado rapidamente, né? Porque ali eu citei 2 tipos, tem mais tipos de avaliação. E aí a gente fala, para que manter a política se não está dando certo? Então vamos suspender e pensar numa outra ideia. Sim. Tem não sei se o nosso tempo vai dar aqui para falar, mas foi um caso curioso, que eu tenho um livro de políticas públicas e estudos de caso, onde no estado de São Paulo aplicaram a política para reduzir acidente com trauma craniano em motociclistas, que estava tendo muito acidente, pessoal caindo, batendo a cabeça. Aí na política paravam apenas, na Blitz, né, apenas motoristas piloto, né, sem capacete. Aí na minha cabeça eu fiquei assim, gente, por que não para? Todos. Porque às vezes eu tenho uma pessoa embriagada, eu tenho uma pessoa inabilitada, eu tenho uma moto sem condições. Então, essa política foi um exemplo de uma política que não deu certo, não reduziu a taxa de acidente, né, por traumatismo. Na verdade, se manteve, porque escolheram um público ao invés de escolher todo o público que poderia estar causando acidente ou sofrendo acidente. Então, seria um resultado ali já imediato. Ai, que sensacional, Bruno. É muito interessante você que está nos ouvindo, que o professor Bruno é nosso professor aqui de políticas públicas dentro da Gran Faculdade. E como eu disse, os alunos adoram as aulas do Bruno porque é assim, é um bate-papo, uma coisa informal, mas cheio de conteúdo. E o professor Bruno vai aceitar o meu convite porque eu vou convidá-lo para voltar aqui novamente para a gente falar de um outro tema que envolve também aí, só que agora vai ser práticas legislativas. Você topa, Bruno? Claro, vamos lá. Então, fechou. Por hora, então, vou te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo compartilhar esse conhecimento conosco. É uma honra ter um professor do seu gabarito aqui na Gran Faculdade. Obrigado. Valeu.
Obrigada, gente. E espero vocês sempre às sextas-feiras aqui com as Ciências Jurídicas da Grão Faculdade.